Olá, olá pessoas, boa sexta-feira, bom final de semana. Lembrando, se beber não dirija. Muito beijo na boca para todos vocês, vamos juntos. Temos notícia então, notícia de ontem à noite. O Trevor Lawrence renovou o seu contrato. Eu acho que faz sentido porque a gente já viu outros quarterbacks mais contestados que o Trevor Lawrence renovando o contrato, virando mais bem pago. Eu vou dar um exemplo só. Ainda na época de Raiders, o Derek Carr renovou o contrato, virou o quarterback mais bem pago, né? Foi assim durante um tempo. Então, isso não é novidade. O Deshaun Watson é um dos mais bem pagos e não está entregando tanto como a gente esperava. E por aí vai, né? Então, quarterback é uma prateleira diferente, né? Quando a gente tem um wide receiver, um running back virando o mais bem pago, aí é diferente. Geralmente é o melhor jogador da posição. Justin Jefferson, antes do Tyreek Hill e tudo mais. Agora, aqui, quarterback, se você tá acima da linha de Geno Smith, vocês topam linha de Geno para essa temporada? Eu vou montar as prateleiras de quarterbacks em breve, mas ele deve ser linha de Geno. Se você está acima da linha de Geno Smith, você vai ter o contrato renovado, o seu time não vai se livrar de você. Se você está abaixo, você corre esse risco. Então, o Trevor Lawrence teve um contrato renovado, de acordo com os insiders aí, 275 milhões de dólares o contrato total, 200 milhões garantidos. É a quarta maior quarto maior volume de dinheiro garantido, esses 200 milhões. A média salarial de 55 milhões que empata com o Joe Burrow. Mas vale lembrar que o Burrow assinou no ano passado e o teto salarial ano passado era menor, então a porcentagem do cap que foi para o Joe Burrow nessa média era menor do que o que acontece com o Lawrence este ano. Então é um empate pero no mucho, porque o teto é bem maior nessa temporada. Vamos lá, eu já estou prevendo os comentários aqui, muita gente contesta o Trevor Lawrence. Normal, não julgo essas pessoas. E eu contesto um pouquinho também, tá? A gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. Mas contesta porque o Trevor Lawrence chegou com uma entrega de que ele ia ser o Blaster Premium Plus dos quarterbacks, que ele já ia ser Pro Bowler em 2 anos, que ele ia conduzir o time a playoff com consistência, que ele ia eventualmente ganhar um Super Bowl em 4, 5 anos e tudo mais que carrega ser a primeira escolha geral do draft, mas não só isso. Desde o ano de calor, ele foi campeão universitário, desde o ano de calor em Clemson, a gente fala que o Trevor Lawrence era um quarterback pronto para a NFL e que ia render na NFL e tudo mais. Agora, o que acabou se traduzindo foi o piso dele altíssimo, a gente não estava falando de piso alto, tipo o Mac Jones, piso alto para um calor e tal, mas o teto baixo. Não, piso altíssimo e o teto talvez mais ainda. Né? O Trevor Lawrence era muito difícil você encontrar defeito no tape dele em Clemson. Eu lembro que a gente tinha que caçar bastante. Por exemplo, uma vez ou outra ele não lia a blitz, mas a antecipação tava lá, o físico tava lá. Parecia um quarterback da NFL jogando no college. A última vez que eu tinha sentido isso era com o Andrew Luck. E a maior parte das pessoas também, né, em 2012. Pois bem, o Lawrence foi a primeira escolha geral pelo Jacksonville Jaguars. Os Jaguars chegaram na pós-temporada em 2022. E o melhor momento foi em 22 para o Trevor Lawrence. Entre a semana 14 e 18 ele teve 5 vitórias e 0 derrotas. Melhor marca da NFL no período. 67% de passos completos, 8 touchdowns e 2 interceptações na reta final da temporada 22. Aí veio a única vitória do Jacksonville Jaguars nos playoffs com o Trevor Lawrence, que foi contra o Los Angeles Chargers, um jogo ruim do Trevor Lawrence, com muito turnover no primeiro tempo, mas que ele se recuperou com a ajuda, claro, de Brandon Staley e companhia bela, né? Porque o Los Angeles Chargers, pelo amor de Deus, naquele segundo tempo. Mérito, claro, dos Jaguars que não se entregaram, mas os Jaguars viraram a terceira maior virada dos playoffs da NFL. Eu comentei aquele jogo. E aí, perderam para o Kansas City Chiefs, não tinha como, né? Meio que chegou no teto. Entra a temporada 23, o Trevor Lawrence entra para muita gente como quarterback top 7 na NFL. Para mim, não era. Eu falava, gente, eu entendo a empolgação, eu entendo o rótulo, parece o Trevor Lawrence, sabe o quê? Eu vou abrir um parênteses. Você que é geração Z, você que é geração Alpha, talvez não sinta isso. Mas quem é millennial, quem é mais velho, ele é bem curto falando disso aí. Gente, porque é importante. A analogia é importante. Quem é millennial, quem é boomer, quem é geração X, etc. Quando uma coisa era importada, automaticamente nos anos 90 e nos anos 2000, a gente achava que aquilo era bom. Necessariamente era bom. Calça importada. Ela foi pra Disney e trouxe uma blusa importada, linda. É isso, era bom. Era bom. Ninguém se perguntava, mas será que é bom mesmo? Carro importado ainda é assim, né? Estão puxando pro hoje. Mas todo o resto que era importado era melhor, era bom. Agora tá um pouco menos. Né? Nelson Rodrigues, que me perdoe, mas a síndrome do vira-lata é uma expressão que, graças a Deus, hoje está com menos força do que já foi. E o Trevor Lawrence era o quarterback importado. Porque ele chegou com aquele rótulo maravilhoso.
E depois de chegar com esse rótulo, ele chegou na pós-temporada, teve aquela vitória incrível, muita gente assistiu, foi um jogo sábado à noite, ou que voltou da balada e só viu o segundo tempo. Enfim. E aí ele entra a temporada 23 com muitas pessoas falando: vai ser MVP, é quarterback top 7. Vejam os comentários do vídeo que eu fiz no ano passado de quarterbacks top 7 da temporada. A principal polêmica foi que eu deixei o Trevor Lawrence de fora. E ele não foi um quarterback top 7 nessa última temporada, longe disso. Em dezembro, aconteceu o contrário do que aconteceu em 22. Os números do Trevor Lawrence foram ruins. Ele teve 0 vitórias e 5 derrotas, 44 de rating, 9-7 touchdowns e interceptações aí no mês de dezembro no ano passado. Mas, para não dizer que não falei das flores, antes que o torcedor dos Jaguars peguem tochas, ele estava bastante machucado. No início do mês, lesão no tornozelo, também teve concussão e terminou a temporada com lesão no ombro. Isso justifica, em partes, porque tem uma questão que não engloba só o mês de dezembro quando ele estava machucado, que engloba os 2 últimos anos, eu estou desconsiderando o ano de calor com o Urban Meyer, que é a questão de turnovers. O Trevor Lawrence, nos 2 últimos anos, ele tem 12 fumbles, que é a 4ª maior marca da liga entre todos os jogadores, não só quarterbacks, não só running backs, todos os jogadores, e são 17 turnovers, que é a 3ª maior marca da liga. O Josh Allen lidera com o nosso querido imposto Allen, 27,5% da produção de Josh Allen ele tem que fazer no final de maio o imposto de renda de pessoa física para entregar para os outros times, que são os turnovers do Josh Allen. Mas ele entrega com um faturamento muito alto. O Trevor Lawrence não tem o faturamento do Josh Allen e entrega muito turnover. Essa é uma questão que pega muito para as pessoas, porque queira ou não é difícil de brigar com a imagem. O show de fumbles que a gente está tendo durante basicamente toda a carreira do Josh Allen e a questão dos turnovers ficou mais forte no final da temporada, e teve o jogo contra Baltimore também, que eu acho que muita gente assistiu, por ter sido um jogo de horário nobre, pegou mal. Então o Trevor Lawrence, se eu não colocá-lo na lista de top 7 quarterbacks para a próxima temporada, que eu vou fazer essa lista no mês que vem, e eu não vou colocá-lo entrando na temporada, vai ter bem menos gente reclamando. Se eu colocasse o Trevor Lawrence, ia ter muita gente reclamando nos comentários. Eu não estou falando da estrutura do contrato, 275 milhões. Cara, tem imã isso aqui para 275 milhões, 55 de média, basicamente um contrato de 4 anos, 3 anos, vamos ver a estrutura, né? Normalmente eu espero a estrutura do contrato para desenhar ponto a ponto, mas nesse caso não é necessário, porque a estrutura não é o mais importante aqui. O mais importante é o seguinte: normalmente, quando alguém assina um contrato, seja na vida real, seja na nossa vida, seja... vou dar um exemplo, quando eu assino um contrato com a ESPN e tal, eu fico feliz, tal, tira um peso, pô, assinei, tô seguindo a vida e tal. Ou quando a gente assina um contrato de aluguel, a gente fica, né, putz, passou e tira um peso das costas, né? E com vários quarterbacks é assim também. Joe Burrow foi lá, assinou um contrato, tira um peso das costas. O Tua ainda tá com esse peso nas costas. Se o Tua renovasse, não acho que vai acontecer, como eu já falei, tiraria um peso das costas e tudo mais. Com o Trevor Lawrence é diferente. O contrato coloca um peso nas costas do Trevor Lawrence. Olha que coisa doida. Ele entra mais pressionado nessa temporada, na minha visão, por conta de ter um contrato novo. Porque se ele continuar jogando como ele jogou no ano passado na reta final, tudo bem, lesionado e tal, mas na reta final, aí vai ter o contrato e aí ó, 55 milhões de dólares para sofrer esse fumble tonto. Aí ó, tá vendo? Por isso que eu falo que draft é incerto. O cara chegou badalado e tá aí ó, nem top 7 é. Sou mais o meu CJ Stroud, fecha aspas, que não estava tão badalado. Vai ter gente falando isso. Não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então a imagem do Trevor Lawrence agora, ele tá com as fichas na mesa. Ele vai ter que entregar. É o contrário do que normalmente acontece. Quando você recebe um contrato, você tira o peso das costas. Aqui eu acho que o Trevor Lawrence ganha peso, porque ele vai ser mais contestado, porque ele agora é o quarterback com melhor média, com maior média salarial da NFL junto do Joe Burrow, 55 milhões. É um ponto interessante. Vamos abrir o calendário do Jacksonville Jaguars para terminar, porque a última impressão é que fica, né? E a última impressão do Trevor Lawrence ano passado não foi boa, como eu falei, ele não estava saudável, claro, mas queira ou não foi boa, né? O Jacksonville Jaguars teve uma das maiores pipocadas da história aí da NFL, digna de San Diego Chargers de 2008, né? Esse final de temporada. Então, eu vou pegar aqui o calendário porque o início do ano vai ser muito importante, porque serão os primeiros jogos do Jacksonville Jaguars pós-contrato renovado tal do Trevor Lawrence. Lembrando que o impacto neste ano
é minúsculo, tá? Neste ano ainda é o contrato anterior, que é de 11 milhões o impacto dele, não influencia tanto. Ó, os Jaguars, jogo interessante, hein? Duelo da Flórida, é a rivalidade norte e sul da Flórida. Pega o Miami Dolphins fora de casa, no sul da Flórida, na semana 1. Depois, um duelo de dois quarterbacks que muita gente contesta, Deshaun Watson e o Trevor Lawrence na semana 2. E aí, semana 3 em Buffalo e semana 4 em Houston. Gente, esse calendário do Jacksonville Jaguars é muito interessante sob esse ponto de vista do Trevor Lawrence. Porque vai pegar Miami contra um quarterback contestado. Então, é um jogo importante para os dois. Vai pegar Cleveland em casa, também o Deshaun Watson entra contestado nesse jogo. Aí, Josh Allen fora de casa, jogo duríssimo. E Houston Texans, que deve ser o outro time que vai brigar pela divisão. Todo respeito a Tennessee e Indianapolis, mas a previsão hoje é essa. E aí pega Indianapolis em casa, que também não é um jogo garantido não, viu? Os Colts para mim é um time subestimado. Então, e aí viaja para Londres para pegar o Berzão. Então, meu Brasil, é bem interessante esse início de calendário para o Trevor Lawrence, vai ter que se provar. E diga-se, Opala 78 álcool, porque o Trevor Lawrence não costuma começar os anos forte, hein? Mesmo em 22, que ele terminou a temporada bem, o início da temporada deixou a desejar. Ano passado também não foi aquela maravilha. E o ataque dos Jaguars, para além dos turnovers, era um ataque pouco eficiente. Terceira descida e tudo mais. Eu até comentei alguns jogos dos Jaguars ano passado, e eu falei isso na transmissão contra os 49ers, por exemplo. Gente, é isso. Ficou mais longo do que eu gostaria, mas eu falei bastante coisa nesse vídeo. Bom, você pode rever qualquer coisa, coloca na velocidade um e-mail, que eu tomei café, tomei agitado. Enfim, fizemos todo o estrago que podíamos. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava sobre esse tema. Na semana que vem a gente volta com mais assuntos, volta com mais vídeos para os membros e tudo mais. Se a estrutura do contrato for um pouco atípica, eu faço outro vídeo e segue o baile, tá bom? Beijo carinhoso e eu quero saber de você. Vale o que pesa? Você teria renovado esse contrato por esses valores? Eu teria, mas tem que ver se a estrutura prende muitos Jaguars. Eu acho que não, no máximo 4 anos. E frise-se. Pode contestar, etc. Mas o Trevor Lawrence não é um quarterback ruim. Não é um quarterback ruim. Eu gosto dele. Ele só não atingiu as expectativas. É um produto importado que você não vai colocar 5 estrelas aí lá na Shopee. É isso. Tchau, Tom. Tchau. Que você tenha um ótimo final de semana e um ótimo resto de dia. Beijos.